usuários de drogas e traficantes foram notícia nas últimas semanas com as ações do poder público na Cracolândia. A discussão que sempre vem à tona é a questão da internação compulsória, sem a vontade dos dependentes. Você vai ver como o crack age na vida das pessoas de todas as classes sociais e as consequências disso nas famílias. Perturbador chegar para fazer um concerto vestida de longo e com toda a produção que uma orquestra de música clássica envolve e o público, e saber que do lado de fora tem pessoas vivendo em situação tão degradante. E algumas vezes, ensaiando do lado de dentro da Sala São Paulo, na mesma parede, ao lado de fora, tem gente dormindo ali, encostada ali. Me causa uma tristeza muito grande de ver essa realidade, de conviver com essa diferença social todos os dias ali na sua cara praticamente. E tem também a questão da segurança. Um amigo e aluno meu foi roubado há 2 semanas de uma forma bastante violenta. Eles estavam carregando 2 instrumentos e ele foi derrubado e roubaram o violino dele à força. Nesse mesmo dia também um flautista foi roubado, inclusive houve um esfaqueamento. Então, muitos dos meus alunos têm medo de vir ter aula na Sala São Paulo ou na escola de música, que é aqui do lado. O incidente onde a polícia foi resgatar um celular e isso acabou virando uma grande comoção aqui. A gente estava na sala ensaiando e ouvindo os helicópteros do lado de fora e a cavalaria do lado de fora, e lá dentro tocando um dos concertos mais maravilhosos que existe, que é o concerto de Brahms para violino. Sejam bem-vindos. Gente, é humilde, tá? Mas é o lado de quem não rouba. É o lado de quem não se prostitui. É o lado de quem não trafica, mas usa droga. Então vamos falar da Lúcia, né? De mim. Eu, Lúcia Freire Morro. Começou com cigarro com 11 anos, começou com a maconha com 13, começou com a cocaína com 20. E você vai indo. Vou andando. Aqui é um lugar que eu cresci. Eu vim aqui buscar maconha, eu vim aqui buscar pó, eu vim aqui quando não tinha mais pó, pegar crack. Eu comecei com crack, eu tinha 30, eu tô com 57. Com crack, eu gosto e tal, vou usar, aí fica meio, a expressão que eu sempre usei, a do super-homem sem força, a kriptonita. Você perde a força, mas ao mesmo tempo você se distrai. O crack nada mais é do que a própria cocaína. Só que é uma cocaína que em forma de cristal. Então, em vez dela ser cheirada ou injetada, ela pode ser fumada. Aí que reside o problema, porque na hora que você fuma uma substância, não tem um trajeto longo no seu corpo. Ela vai direto através dos pulmões, ela vai para a corrente sanguínea e atinge o seu cérebro muito rapidamente. Então, uma pessoa que fuma crack, em poucos minutos o seu cérebro já está encharcado de crack. Eu fui, acho eu, a primeira patricinha aqui na Cracolândia. Eu vinha buscar droga, eu punha as pessoas no meu carro, eu dava a volta. Eu não tinha utilidade nenhuma, eu não fazia programa, eu não sabia roubar, eu não sabia olhar para alguém e tirar uma grana. Fiz letras na PUC. Tô pensando se foi antes ou depois que o cara entrou na minha vida, mas eu continuei trabalhando, estudando. 3 filhos. Nas 2 primeiras meninas, depois que elas nasceram, que eu entrei na cocaína. E com crack, nenhum dos meus filhos pegou, porque foi depois que o meu 3º filho nasceu. Vou falar que eles gostam, eu vou mentir que eu vou parar e vou ficar com cara de boazinha. Claro que nenhum pai quer para um filho, nenhum filho quer para um pai. Boa tarde, essa é a minha história, Kate Vilela. Quando eu vejo as imagens na televisão, as notícias, os noticiários, eu fico muito preocupado. Porque é mãe, né? É sangue. Eu vejo também que é bala de efeito moral, tiros, essas coisas. Eu tenho 15 filhos, mas na verdade não são todos. Eu tenho
4 que morreu assim, que eu tive aborto, né, espontâneo quando eu era dependente químico. Eu tenho 2 filhos que eu enterrei e tenho 8 filhos vivos. Tenho uns filhos na Alemanha, que já vieram no Brasil, inclusive eu quis conhecer a Cracolândia, veio, ficou horrorizado porque não fala brasileiro, né? Acho que mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, que eu comecei a saber que minha mãe tinha esse problema. A minha relação com a droga, assim, não vou falar pra você que a gente não faz uso da droga, né? Porque é uma coisa estável, entendeu? A gente estamos em tratamento, eu faço CAPS, mas o nível do CAPS não é você o querer, é você tá tomando os remédios e fazer o seu controle. O que aconteceu com a operação foi que esse problema passou a ser tratado como um problema... Foi uma moralização de um problema de saúde, né? A partir de uma judicialização disso. O que isso significa? Isso significa que a gente passou a tratar um problema como o uso de álcool e outras drogas, não como um problema que deve ser escutado, pensado e refletido a partir de uma lógica de cuidado, mas de uma lógica de exclusão. A droga já faz tempo que eu estou sem tratamento, entendeu? Eu tomo os remédios abusivos, né, que é remédio para depressão, convulsão. Então é assim, a gente sempre tem aquela abstinência, mas já faz muito tempo que eu estou sem a droga. Eu percebi, quando ia visitá-la, que ela já estava um pouco diferente. Estava emagrecendo, até o meu avô também chegou e falou para mim. Aí foi quando eu fiquei sabendo que minha mãe estava envolvida com drogas. Sobre a internação compulsória, eu concordo plenamente que precisa sim ser aplicada, com certeza. Eu gostaria sim. Eu gostaria que minha mãe fosse retirada para o tratamento. Eu não deixo ao lado da minha mãe, mas como de muitas pessoas que já conversei lá na Cracolândia, eles querem de qualquer jeito serem ajudados. Eles têm medo que pessoas que vão ali maltratar ou judiar. A internação compulsória é algo que a gente usa em tratamento de dependentes, mas usa em caráter excepcional. Quando aquele dependente químico está completamente fora da realidade, o que a gente chama psicótico, ou seja, não sabe nem quem ele é, onde ele está, ele imagina coisas que não existem, ou então quando ele tem um risco de suicídio. Menos de 5% dos pacientes têm essa condição associada à dependência química. Eu mesma me internei muitas vezes, né? Muitas vezes, ficar 6 meses. Cheguei Você voluntariamente? Voluntariamente. E aonde eu caio sempre é porque eu tenho uma família, agora se eu vou olhar para a câmera, tá? Porque eu tô falando para mim mesmo. E eu não tô falando de sacanagem com a minha família. Eu tenho uma família doente. Eu tenho uma família doente porque eu não tô salva. A grande maioria dos dependentes deveria ser tratado num modelo ambulatorial, do tipo que existe nos CAPS-AD. Um CAPS é um centro de atendimento psicossocial. Tem alguns CAPS para psiquiatria em geral, outros são CAPS AD, de álcool e drogas. E, na verdade, eles são constituídos de equipes multidisciplinares que vão agir nas diversas facetas desse problema tão complexo que é a dependência química. Eu sempre tive vontade de parar de usar droga, eu sempre lutei por isso. A minha família me internou há mais ou menos uns 2 anos atrás. É um horror, é uma coisa horrorosa, é um monstro. Você não fala agora, vem por aqui. Ou a hora que você sai da internação, a primeira coisa que você faz é usar droga. Quais os vícios que você tem? Quais os vícios que o cameraman tem? Quais os vícios que eu tenho? Todo mundo tem pequenos vícios, cara. Não dá pra encarar o vício como se fosse o viciado. Não existe isso, gente. O que existe são, assim, você tem possibilidade de desenvolver uma carreira, mesmo que você tome uma cerveja todos os dias, 7 horas da noite? E você tem essa possibilidade? A maior parte das pessoas que estão aqui, elas não têm. As pessoas moram na Cracolândia, isso eu percebi, elas moram porque aqui elas são iguais. Se elas saem 4 quarteirões pra lá, elas já são o fim do tacho da civilização ocidental, entendeu? Essa reportagem que vocês viram também foi vista pelo coordenador do Programa Estadual de Combate às Drogas. Ronaldo Laranjeira viu as histórias e os personagens que habitam a Cracolândia. Para ele, a ação do Estado e da Prefeitura estão de acordo com o que se faz para acabar com o que já se transformou numa epidemia aguda e de difícil combate. Por que a Cracolândia se mantém há 20 e tantos anos? Por um lado, você tem o tráfico cada vez se organizando mais. E nos últimos anos, possivelmente o tráfico organizado está comandando e tem uma fonte de recursos enorme e cada vez mais organizado e se mantendo lá, apesar de várias intervenções. E por outro lado, você tem do ponto de vista de saúde, né, centenas de pessoas que são atraídas por esse acesso fácil, né? Em poucos lugares do mundo onde o crack é tão barato
e você possa comprar a céu aberto por anos e anos a fio, né? Então você tem um fenômeno que se cria uma comunidade de pessoas doentes que ficam reféns do tráfico. O que foi feito, no meu modo de ver, nessas últimas semanas foi quebrar o monopólio do tráfico, né, naquela região, né? Houve uma dispersão, e vai haver uma dispersão, né? Naturalmente isso vai ocorrer, mas do ponto de vista de uma intervenção pública, acho que isso é absolutamente necessário, até para os cuidados chegarem, as pessoas que estão lá doentes não ficarem reféns desse tráfico organizado. E aí, do ponto de vista de política pública, você vai, lógico, ter que cuidar dessas pessoas, e o que está sendo feito, né, muito embora as pessoas que são atendidas por esse programa estadual, por exemplo, o Recomeço, 90% das pessoas que foram internadas ou receberam tratamento intensivo não voltaram para a Cracolândia. Nós temos essas informações. Hoje em dia a gente tem desde lavagem de pés das pessoas da Cracolândia, a gente tem isso, tem corte de cabelo, tem cuidados gerais de medicina, cuidados médicos. Se você for ver lá na Dino Bueno, na Rua Helvécia, tem um prédio, quer dizer, talvez esse seja a nossa melhor linha de frente de cuidado, é um prédio ali na Rua Helvécia, né, quase do lado da Sala São Paulo, que é um prédio de 8 andares. Então, se você ver no primeiro andar, a gente oferece lavagem de pé, corte de cabelo, banho. Então, o segundo andar tem uma academia, literalmente uma academia lá. E no terceiro e quarto andar tem a desintoxicação. Aí, se a pessoa quiser um cuidado médico, vai ficar alguns dias se desintoxicando. Ambulatorial. A desintoxicação, aí ele fica internado 7 dias. E aí, a partir do quinto andar, tem mais 3, 4 andares que são moradias, que a pessoa, depois que desintoxicar, quiser ficar algumas semanas para se recuperar, ele fica lá. Achar que a gente não vai fazer nada, o que é uma liberdade das pessoas estarem lá e poder usar crack e continuar se deteriorando, eu acredito, não consigo ver nenhum país desenvolvido que pudesse tolerar esse nível de deterioração que existe na Cracolândia. Então, eu acho que a política ela tem que refletir isso, que nós temos que ajudar essas pessoas. Não é que é para prender, não é essa a política. A política tem que fazer uma distinção do crime organizado e tratar o crime organizado como deveria ser tratado, e da parte das pessoas com sofrimento devido ao uso de substância, e entendendo a complexidade do uso de substância, a gente oferecer vários tipos de cuidados. Não tem uma bala mágica para resolver esse problema complexo do uso de crack. São mais de 3.000 leitos de internações em 24 cidades do estado de São Paulo, onde milhares de pessoas foram internadas por um período, desde que varia de 2 semanas até 6 meses. Né? E a avaliação dessas pessoas que receberam um tratamento mais intensivo, ela é francamente positiva. A gente tem que oferecer o programa, para isso que está a complexidade, não só oferecer o tratamento médico, com todos os componentes do tratamento médico, mas um outro conceito que a gente chama de reabilitação. Depois da pessoa parar a droga, estabilizar, ela precisa de uma reabilitação social. Ela precisa de trabalho, ela precisa de emprego, ela precisa de financiamento, ela precisa voltar para a sua família, ou muitas vezes a pessoa não consegue voltar para a família por vários motivos. Então a gente tem que oferecer o que vai fazer se a pessoa não tem mais família, está sozinha e está tendo que reconstruir a sua vida. Então você tem que achar, às vezes, moradia para essas pessoas ficarem estáveis. Né? Então o programa estadual, eu acho que ele tem acompanhado a complexidade do problema. Para cada dependente químico, você tem 4 pessoas afetadas. Tem o pai, a mãe, às vezes, e muito frequentemente crianças ou filhos, né? Na sua própria matéria você mostrou os filhos dos dependentes químicos que são afetados, né? Então, essa família, né, que é a rede de proteção mais próximo dos usuários, ele quer a proteção dos seus filhos, né? E vai requerer
né, naturalmente, uma opção efetiva. E, às vezes, na urgência, o que parece ser mais efetivo é a internação. E muitas vezes, quando tem uma agudização do caso, às vezes é a melhor opção. A gente tem que ver o tratamento, às vezes é um processo, às vezes a pessoa tem que passar por várias alternativas de tratamentos para ver o que realmente funciona, né? Então, eu entendo, por um lado, a internação como uma alternativa, acho que é uma alternativa mais extrema, né? E até a involuntária é mais extrema isso. Mas todos os países desenvolvidos do mundo têm uma lei que contempla a internação involuntária. Na Inglaterra, hoje, por exemplo, a maioria das internações psiquiátricas são involuntárias. Se você for hoje nas urgências psiquiátricas da cidade de São Paulo, você vai ver que a maioria das pessoas, eu digo, quando eu falo maioria, falo 90% das pessoas que estão hoje na cidade de São Paulo, né, num pronto-socorro psiquiátrico, ou numa clínica, no hospital geral, psiquiátrica, no hospital geral, 90% das pessoas que estão lá hoje, não só de dependência química, elas estão lá involuntariamente. Então não é porque se goste de fazer uma internação involuntária, mas infelizmente a realidade impõe isso. O município faz uma série de ações e ampliou muito o número de ações que a prefeitura vem fazendo, né? E o Estado tem uma série de ações que vão se complementando. Em alguns momentos podem até estar repetindo ações, mas a cidade de São Paulo é muito grande, muito diversificada, né? Então, acho que o município, que ele tem uma responsabilidade mais para a linha direta de cuidado, né, para o cuidado básico de saúde, e o Estado tem uma responsabilidade mais pela parte de internação, de tratamento mais complexo, né? Olha, eu morro de medo das drogas, né? Eu, pessoalmente, eu me sinto confortável. Sempre tive medo, né? À medida que eu fui ficando mais, estou há 40 anos, literalmente, estudando dependência química. Eu comecei a estudar dependência química quando logo que entrei na faculdade, em 1978, né? Então, por coincidência, eu entrei e comecei já a estudar essa área. Eu nem sabia o que eu estava fazendo naquela época. Mas, então, eu tenho quase 40 anos estudando essa área. Eu já tinha medo quando eu era estudante de medicina e continuei com medo, por isso, o medo me protegeu de alguma forma, né?